Agora a gente acompanha o que Lula e Bolsonaro apresentaram no horário eleitoral de hoje, veiculado no rádio. Vamos ver. No horário eleitoral vinculado neste feriado, Lula e Bolsonaro trataram de temas como vacinação infantil e liberdade religiosa. O ex-presidente Lula criticou o atual governo por ter, abre aspas, atrapalhado a vacinação das nossas crianças, fecha aspas. De acordo com a campanha do PT, em um eventual governo Lula, serão realizados investimentos no SAMU, no programa Farmácia Popular e no SUS, o Sistema Único de Saúde. A propaganda de Bolsonaro tratou sobre o tema liberdade religiosa, reafirmando a importância dessa pauta na agenda de direitos humanos. O candidato do PL ainda afirmou que o Dia de Nossa Senhora Aparecida é um momento para diálogo e reflexão sobre tolerância. Vamos chamar Leandro Rezende. Leandro, o que te chamou a atenção? Lembrando que para quem dava como certa a discussão envolvendo a vacina contra a Covid, agora temos a polio, né? Que acaba ganhando atenção nos últimos dias, né? Mas qual é a sua leitura da campanha de hoje? A vacinação contra a poliomielite, ela acabou ganhando um foco, né, na última semana, se não estou enganado, que tanta coisa acontece, mas se não estou enganado, foi na última semana que a questão da polio ganha um pouco de expressão no país, né? E os números sobre vacinação infantil também ganham porque tinha um caso suspeito. Felizmente, ele foi descartado pelo Ministério da Saúde, felizmente, então seguimos sem casos dessa doença, mas os dados, eles apontam para uma redução da cobertura da poliomielite, estou citando só uma vacina que as crianças precisam tomar, e uma redução acentuada que vem desde 2016. Essa vacina precisa de 95% da cobertura do seu público-alvo, e a última vez que atingiu esse número foi ali em 2015, né? De lá para cá, só vem caindo. Em 2016, a cobertura total foi de 79,4% e em 2022 ela está em 42%. Esse é um dado da semana passada que me foi passado pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, de fato, é um problema do país que o Lula aproveita para espetar o presidente Jair Bolsonaro, né? O Lula fez nesse sentido uma campanha, uma propaganda, né, essa do rádio, mais voltada para problemas do país. O presidente da República explora muito a religião, continua explorando, né? Até trago uma avaliação de integrantes do PL sobre por que disso está sendo feito. A avaliação é de que é algo natural, é uma diferença que o Bolsonaro tem, segundo o seu partido, para mostrar ao eleitor em relação ao ex-presidente Lula, e de fato é algo que o brasileiro leva em consideração na hora de votar. Tem estudos da ciência política ainda da década de 90 que falam sobre essa relação entre voto e religião. Isso lá atrás já está consolidado nos estudos sobre a política brasileira. Então o presidente Jair Bolsonaro sabe disso, sabe, e que hoje também é um dia importante para fazer esse tipo de sinalização. Afinal, é dia das crianças, mas o feriado é por conta do dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Padroeira do Brasil, e o presidente faz essa sinalização também mirando o eleitorado católico, que é um tema que a gente tratou já desde a semana passada, mas falamos também nos últimos dias, né? Segunda e terça, sobre esses esforços do presidente para conversar com esse eleitorado. Uribe, eu vou fazer o caminho inverso então do Sidney. Primeiro falamos de Bolsonaro para depois você falar de Lula. O presidente Jair Bolsonaro pediu tolerância no programa eleitoral dele. Ele que, rouco, está cada vez mais falando numa forma, digamos, low profile. Ele tem ficado bem leve, o presidente. Me parece que isso é também uma tentativa da própria campanha do presidente, mas no discurso, nas palavras, traz algumas coisas bem polêmicas. Acabou de falar agora, a gente viu falando sobre banheiro dividido, algo que a campanha do petista já desmentiu algumas vezes. Não adianta mudar a forma se não muda o conteúdo, né, Lu? É justamente o que a campanha de Jair Bolsonaro quer alterar um pouco, que ele adote um estilo mais moderado. Mas eu já cansei de dizer aqui que Jair Bolsonaro não é enquadrável. Até podem querer que ele mude, fique mais moderado, faça sinalizações ao centro, mas não é a natureza dele e nem ele consegue segurar essa personagem por muito tempo. O estilo dele é um estilo genuíno que deve, inclusive, começar a ser mais bem explorado nas propagandas eleitorais. Uma apuração minha com a Basília Rodrigues que a gente vai trazer mais tarde. A gente viu que os dois candidatos à presidência da República tentaram hoje, nos palanques eletrônicos, cristalizar votos. Jair Bolsonaro falar com os evangélicos, consolidar essa votação que é expressiva e que a meta da campanha eleitoral é ampliá-la para até
Segundo as pesquisas de intenção de voto do primeiro turno, 50%, 52%, chegar a 70%. Já Luiz Inácio Lula da Silva, falar com o eleitorado feminino. O eleitorado feminino é o eleitorado que mais se preocupa, segundo as pesquisas qualitativas, feitas pelo PT e também pelo PL, com a questão da vacinação das crianças. É o eleitorado que criou grande rejeição ao governo quando o presidente Jair Bolsonaro não tornou obrigatória a vacinação contra o coronavírus para crianças e adolescentes em um primeiro momento. Então, houve esse movimento agora de rejeição que a campanha do PT quer explorar. Além disso, foi diagnosticado nas redes sociais uma grande rejeição também ao atual governo por causa dos cortes para o orçamento do ano que vem. E aí tem farmácia popular, aí tem testes, por exemplo, para AIDS, alguns cortes programados para o ano que vem, que a equipe econômica já salientou que vai conseguir remanejar recursos para conseguir cobri-los, mas que causaram aí chamuscou a imagem de Jair Bolsonaro, sobretudo no eleitorado feminino, que também se preocupa com a questão da saúde. Então, foi uma estratégia de ambas as campanhas de consolidar esses votos. E respondendo à sua pergunta, sim, a estratégia é tentar moderar Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, numa inserção que está indo ao ar hoje, que o ministro Ciro Nogueira chegou a mandar para vários jornalistas, ele pede desculpas ao presidente por frases ditas no passado. E eu leio as aspas completinhas. O que ele diz? Se as minhas palavras, peço desculpas, se as minhas palavras estão impedindo de fazer a escolha certa. Então, é uma tentativa de Jair Bolsonaro de falar com esse eleitorado de classe média, renda baixa e mulheres. Vamos ver se dará certo.